Oi! Bom, Lu, eu já sei quem são as minhas inspirações, eu já sei quais são as minhas aspirações com a dança, mas eu tenho dificuldades no processo de aprendizagem. Eu olho, eu vejo aquelas bailarinas fazendo coisas incríveis que elas fazem com uma naturalidade e quando é a minha vez de fazer na aula, eu sinto desgaste físico, eu sinto que os meus movimentos eles não são fluidos, que eles não são conectados, eu não tenho a agilidade que eu gostaria de ter. Na hora de fazer os improvisos eu esqueço quais foram os movimentos que eu aprendi. E embora eu já tenha achado a minha turma e as minhas inspirações que realmente me motivam a querer seguir em frente, a querer aprender, eu tô com dificuldades no processo de aprendizagem. Bem, na minha escola, que eu tô aprendendo do The Rose Method Pelotas, a gente tá lendo esse livro, que se chama Maestria, que é um livro do Robert Greene. E aí eu tava estudando e achei essa parte do livro muito interessante para trazer para as nossas aulas, que é sobre o processo de aprendizagem, que o Robert Greene vai falar sempre. Esse livro dele está relacionado justamente com com os desenvolvimentos das nossas aptidões naturais, tá? Então ele não fala sobre um processo de aprendizagem vazio, ele fala sobre um processo que está relacionado com o desenvolvimento daquilo que a gente realmente quer colocar para fora. Bom, na página 74. O modelo natural de aprendizado, baseado em grande parte no poder dos neurônios espelho, consiste em observar e em imitar os outros, para em seguida repetir a ação sucessivas vezes. A primeira fase do aprendizado, que é essa fase de repetição pelos neurônios espelhos, é sempre entediante. No entanto, em vez de evitar essa monotonia, é preciso aceitá-la e persistir. O desconforto que experimentamos nesse estágio inicial do aprendizado de uma habilidade fortalece a mente, tal como acontece no exercício físico. Muita gente acha que tudo na vida deve ser prazeroso, o que as leva o tempo todo a buscar distrações e atalhos no processo de aprendizado. Bom, então ele está falando sobre essa primeira fase, tá? A fase do neurônio espelho. A gente observa, e isso é o que acontece geralmente nas aulas, embora a gente trabalhe bastante técnica, grande parte do desenvolvimento nas aulas é a partir de observação e repetição, através dos neurônios espelhos. Então é importante a gente ter um momento na aula de observação, que até ele fala ali sobre observação profunda da realidade. A gente parar e observar o que a professora está fazendo, ou as colegas mais antigas que já conseguem realizar a técnica estão fazendo, assim como a gente ter esse momento também de inspiração a partir das nossas bailarinas. A gente observa e o cérebro está aprendendo. E aí a gente na aula ou fora dela, se a gente quiser fazer atividades em casa ou seguir os exercícios propostos pelos professores, a gente vai começar o processo de repetição. E esse processo, ele é um pouco entediante, mas a gente precisa, se a gente quer ter um compromisso com aquilo que a gente quer de verdade, né? Ou seja, se a gente quer trabalhar a favor do tempo, a gente precisa ter um compromisso com aquilo que a gente quer desenvolver. Então, aceitar que esse processo é assim e enfrentar esse processo. Ao iniciar a prática de uma habilidade, algo neurológico importante ocorre no cérebro. Quando se começa uma coisa nova, um grande número de neurônios do córtex frontal é convocado e se ativa, ajudando no processo de aprendizado. O cérebro precisa lidar com uma boa quantidade de novas informações, o que seria estressante e massacrante caso usasse apenas uma parte limitada de seus recursos. O córtex frontal até se expande nessa fase inicial, na medida em que nos concentramos com mais afinco na tarefa, ou seja, conforme a gente está aprendendo, a gente está modificando o cérebro e, como ele disse, fortalecendo a nossa mente. No entanto, depois que se repete algo com frequência, o processo se automatiza, que é aqui que a gente quer chegar. E os caminhos neurais dessa atividade são transferidos para outras partes do cérebro abaixo do córtex. Os neurônios do córtex frontal de que precisamos nas fases iniciais agora são liberados para ajudar no aprendizado de algo diferente e a área retorna ao tamanho normal. Por fim,
Toda uma rede de neurônios se desenvolve para se lembrar dessa única tarefa, o que explica o fato de ainda conseguirmos andar de bicicleta anos depois de termos aprendido. Se examinarmos o córtex frontal de pessoas que passaram a dominar algo por meio de repetição, veremos que a área se mantém extremamente tranquila e inativa quando elas praticam a habilidade. Toda a atividade cerebral ocorre em áreas inferiores que envolvem muito menos controle consciente. Ou seja, provavelmente a professora, as colegas e a bailarina em que você se inspira está trabalhando com áreas menos conscientes, áreas diferentes do cérebro. Elas já criaram o caminho neural para aquilo. Por isso é mais natural, por isso é mais fácil. Mas a gente precisa, como ele falou, aceitar esse processo de aprendizagem, aceitar que no momento inicial de desenvolvimento de técnicas e musicalidade e todo o processo de aprendizagem da dança, a gente precisa ativar uma parte consciente do cérebro, e aquilo é diferente de realizar a mesma coisa para quem já conhece. Bom, aí ele vai falar aqui sobre as distrações, né? Que é aquela questão de buscar o prazer, de buscar distrações, porque o processo pode ser um pouco doloroso, mas isso são empecilhos que a gente pode evitar se a gente se mantiver próxima das nossas inspirações, ou seja, se a gente alimentar constantemente quais são os motivos pelos quais a gente está se submetendo a esse processo de aprendizagem, é mais fácil que a gente se mantenha nele, porque a recompensa, ou seja, onde a gente quer chegar, como a gente quer dançar, ela está ali, aquela imagem da recompensa está sempre ali, então a gente vai persistir. À medida que o ciclo se acelera, ou seja, que o processo de aprendizagem vai se acelerando, tem-se a alcançar um ponto em que a mente fica totalmente absorta na prática, entrando numa espécie de fluxo em que todas as interferências são bloqueadas. Sua habilidade se converte em algo que não pode ser descrito por palavras, como se fosse um prolongamento do próprio corpo e uma extensão do sistema nervoso, e assim surge o conhecimento tácito. É muito legal porque quando a Fifi Abdo esteve no Brasil, que eu acho que foi 2015, 2016, não me lembro, ela estava conversando com a gente e ela falou que dança do ventre não é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dança do ventre é assim. Ela fazia assim. É como tomar água. Foi exatamente isso que ela falou, só que em inglês. E é isso, às vezes a gente assiste as bailarinas e a gente percebe que elas estão nesse estado. Que é esse estado bonito onde a gente gosta onde a gente gostaria de chegar, e é na verdade o que acende a nossa inspiração muitas vezes, né? É conseguir chegar naquele patamar. Por isso que alimentar a inspiração é bom para o processo de aprendizagem, porque esse processo vai ser um pouco difícil em alguns momentos. A gente tem que lembrar que a gente está ativando partes do cérebro e que é diferente quem está aprendendo a realizar uma tarefa está executando coisas diferentes no corpo do que quem já aprendeu, já tornou aquilo menos consciente e que já chegou num ponto em que a mente está totalmente absorta naquela atividade. Bom, em suma, ao praticar e desenvolver qualquer habilidade, você se transforma no processo. Revela a si mesmo novas capacidades até então latentes, que se expõem na proporção do seu avanço. Então, essas capacidades latentes que a gente já tem, por isso que a gente procurou aquela atividade, isso é muito individual. Você se desenvolve emocionalmente e redefine o seu senso de prazer. Então, se essas inspirações são inspirações reais, mantenha-se persistente no processo de aprendizagem e relembre-se que um dia você vai chegar lá. Beijão!